Aleluias. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. É engraçado, aleluia, eu não estava nem lembrando desse versículo em nenhum momento quando eu estava anotando. E eu entrei para tomar banho e, de repente, do nada, aquele versículo veio fortemente ao meu coração. Mas eu pensei assim, deve ser porque eu, né, talvez, dependendo do andar da carruagem, o Senhor vai me trazer ele à minha mente. Aí nós estamos cantando aqui, o Senhor trouxe, né, e mudou tudo, né? Aleluia, Jesus. Mas tá bom, né? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome santo do Senhor. Jó 22, versículo 28. Aleluia. Diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Oh, aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco, abençoar os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Senhor, nós te apresentamos agora as ofertas alçadas, meu Pai. Consagramos, meu Pai, cada oferta, meu Pai. Oh, Senhor, em teu nome, que é dado de todo o coração na tua casa, meu Pai, para ajudar o andamento da tua obra, meu Pai. Oh, Senhor, para pagar as contas da tua igreja, luz, meu Pai, aluguel. Oh, meu Pai, que o Senhor multiplica, meu Pai, e sempre sustenta a tua casa. Oh, Senhor, também te peço pelos meus irmãos, meu Pai, que abre o coração de bom coração, meu Pai. Oh, Senhor, para ajudar a tua santa obra. Oh, Senhor, conforme o amor, meu Pai, conforme, Senhor, oh, meu Pai, a doação, meu Pai, desse coração, meu Pai. Oh, Senhor, ainda que ele não tenha muito, meu Pai, mas, Senhor, o que tem dado de coração, meu Pai, como aquela viúva, meu Pai, oh, Senhor, que deu a menor oferta, meu Pai, apenas 2 moedinhas, meu Pai, mas do fundo do seu coração, e o Senhor considerou a maior oferta. Eu te peço agora, conforme, meu Pai, ó Senhor, o amor do teu servo pela tua obra, meu Pai, o Senhor, meu Pai, venha também, meu Pai, ó Senhor, restituir, meu Pai, que o Senhor venha também recompensar, meu Pai, ó Senhor, na vida de cada um. Também fala, Senhor, poderosamente, meu Pai, aos nossos corações, meu Pai. Ó Senhor, nos dirige, nos guia, meu Pai, nessa palavra agora, meu Pai. O Senhor tem poder, meu Pai, de colocar cada palavra na nossa boca e nos guiar pelo teu bom Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Esse versículo é um tanto importante, irmãos. Aleluia, que fala de determinação. Aleluia, Jesus. Nós estamos nessa campanha, aleluia, de fortalecimento. Ô, irmãos, quando Deus, aleluia, Ele toca no nosso coração para fazer algo na casa do Senhor, nós precisamos crer. Aleluia, crer de todo o nosso coração. Aleluia, abraçar mesmo aquilo que o Senhor está falando. Aleluia, Jesus. Porque senão, irmãos, porque tudo que Deus faz, né, como o irmão sempre fala aqui, tem um propósito. Aleluia, tem um sentido, não é à toa. Aleluia, Jesus. Tudo que Deus impulsiona, irmãos, é porque Deus está vendo coisas que nós não vemos. Aleluia, Deus contempla coisas, aleluia, que nós não enxergamos. Não só aquilo que está acontecendo com a nossa vida espiritual. Aleluia, Jesus. Não só aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, como aquilo que há de vir, né? Aleluia, Jesus, porque nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco, nem daqui a um segundo. Aleluia, de repente a gente está aqui bem igual coco, vamos dizer, e um segundo a gente expira e morre. Aleluia, nós não sabemos. Aleluia, nós não sabemos, de repente nós fazemos planos para a nossa vida. Amanhã eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer tal coisa, e acontece, aleluia, uma provação, uma catástrofe. Uma luta, né? A irmã até, a Tereza, a Luísa até contou a visão, né? Aleluia, que ela teve, foi o quê? Foi um redemoinho, um tsunami? Um tsunami, né? Ela ficou até emocionada no dia, né? Os irmãos viram. Aleluia, como que ela ficou? Aleluia, Jesus. Ela via, né, isso se levantando. E isso, normalmente, significa luta, né, irmãos?
Aleluia, significa diversidade. Mas ela viu a igreja do Senhor passando, né? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a gente não sabe, aleluia, o que está por vir. Aleluia, a gente não sabe o que o nosso inimigo vai armar, né? A gente não sabe de nada, irmãos. Não temos controle sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes até nós pensamos que nós estamos bem diante de Deus, e Deus está sondando em nós, às vezes, fraquezas que nós não estamos vendo, né? E que pode ser a nossa derrota daqui a um tempo. Né? Às vezes Deus está nos sustentando, às vezes nós estamos sob a tolerância de Deus em alguns aspectos, mas vai chegar um momento, aleluia, que aquilo, aleluia, o Senhor não vai poupar a gente, aleluia, Jesus. E aí, se a gente não procurou fortalecer, aquilo vai nos derrubar, aleluia, Jesus. Porque, olha aí, irmãos, quantos crentes, você olha para um lado, você olha para um outro, aleluia, você vê crente caído, crente enganado. Você acha que aqueles irmãos, esses irmãos, eles pensaram por um momento que hoje eles estariam nessa situação? Aleluia, que hoje eles estariam caídos? Aleluia, que hoje eles não teriam mais nenhuma força? Aleluia, será que alguém está lá, aleluia, desviado lá fora, você acha que hoje ele está desviado? Aleluia, você acha, talvez a mente dele mudou toda. Ou às vezes está todo contaminado, com a mente toda torcida. Mas teve um dia que ele era que nem eu e você. Aleluia. Que nem eu e você. Sentava nesse banco, ouvia a palavra. Aleluia. Buscava o Senhor, orava. Aleluia. Clamava ao Senhor. Aleluia. Mas às vezes tinha fraquezas que ele não procurou se libertar. Às vezes tinha resistência dentro do coração que não procurou melhorar. Aleluia, porque ele nunca imaginava, ele não se viu 10 anos depois. Ele não conseguiu vislumbrar 5 anos depois. Ou até 1 ano depois, ele não conseguia. Aleluia, Jesus, ele não sabia que ele ia cair. Aleluia, ele não sabia que ele ia desviar. Ele não sabia que a mente dele ia ficar tão torcida. Porque ele pensava assim, não, hoje, né, hoje a gente olha para a gente e fala assim, não, meu pensamento é firme, né? Eu creio na verdade, eu não desvio da verdade, não, porque eu aprendi a palavra. Aleluia, Jesus. Eles também pensavam da mesma maneira. Aleluia, Jesus. Né? Quantas pessoas, teve pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer. Aleluia, de ouvir a pessoa falar. Aleluia, de ouvir a convicção da pessoa, a mesma certeza que nós temos, eles também tinham. Aleluia, Jesus. A mesma segurança que às vezes a gente tem, eles também tinham. E por que eles se desviaram? Aleluia. E por que eles caíram? Aleluia. Porque ao longo da trajetória, aleluia, Jesus foi deixando algo aqui, algo ali, não procurou libertar de alguma coisa, conformou. Aleluia, esse é meu sistema. Aleluia, essa é minha vida, eu sou assim, como a irmã até comentou, né? Aleluia, eu sou fraco mesmo. Deus sabe, conhece a minha estrutura. Aleluia. Ou então tem um pensamento, tem um conceito, Deus está falando uma coisa, eu sempre penso B, não, eu acho assim, metade, isso aí metade eu ouço, metade eu descarto, aleluia, e não pensou, aleluia, que tudo isso ia juntando, até chegar ao ponto que chegaram. Eu não sei se tem muito a ver, mas na minha cabeça fez sentido, né? Mas se não tiver nada a ver, pode falar. Amém. É porque, que nem a gente falou de Jó, eu até comentei com meu pai, porque Jó ele não sabia que tudo que aconteceu com ele ia acontecer com ele. Sim. Tanto que quando tem uma parte de Jó mesmo que ele fala, o que ele menos esperava tinha acontecido com ele. Mas, né, na minha visão, né? Amém. Eu acredito que, né, tenho certeza que Jó, desde o início, ele estava preparado. Deus, ele tinha Deus como fortaleza, isso é claro. Força do Senhor, né? E isso que me admirou, que nem você falou, porque Jó não sabia que isso ia acontecer. Ele temia, mas ele não sabia que isso ia acontecer. Exatamente. Ou às vezes as coisas que iriam acontecer, podiam acontecer, mas não sabia o que era. É verdade. Mas ele fortaleceu no Senhor, ele ficou firme, né? Muito antes, a gente vê Jó tão impressionante com isso, que os filhos dele iam fazer festa, tudo. E ele sacrificava antes já pelos filhos. Pronto, preparado, ele estava né? preparado, isso é muito interessante, né? É verdade. O Denilson? E talvez, 2 comentários, isso pode até acontecer com a gente. Muitas das vezes a gente planeja tudo, a gente consegue, muitas pessoas conseguem, né? Ter essa visão, e eu vou fazer, e a gente não imagina o que vai acontecer conosco, né?
a gente não sabe, igual você falou, até onde, porque os planos de Deus, ele pode mudar de uma hora para outra. Ele pode, como diz, a terra que manava leite de mel estava do lado, mas Deus fez aquele povo caminhar 40 anos. Talvez aquele povo não... Aí a gente pega e olha assim, quando os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam comentando, assim, nossa, nós achávamos, eles assim, não, eles viram o poder que Jesus tinha, né? O que Jesus fazia, assim, nós achávamos que Jesus ia estabelecer o reino dele agora. Exato. Então, ou seja, ele já tinha aquilo na cabeça, não, então agora vai dar certo. E o Jesus o tempo todo, no final, já falava sobre isso, né? Exato. Mas eles quiseram entender o que eles queriam, vocês viram? Exatamente. Interessante esse exemplo do irmão. Eles quiseram entender o que eles queriam. Como eles queriam que, né, que viesse o Messias e tomasse o reino de Roma e reinasse, que era o desejo do coração deles. Jesus, no final, ainda falava, né, de que forma ele ia morrer, né? Ele já estava alertando. Mas você viu que quando ele morreu, nós esperávamos que era... Tá vendo? Eles não absorveram completamente o que Deus estava falando. Irmã Valéria? Ju, tremendo ensinamento. Eu estava até falando com meu pai ontem, falei, seu pai, engraçado, quem diria, né, se a gente pensasse há 4 anos atrás, né, como estaria a nossa vida hoje, a gente nunca imaginaria, tipo assim, que a Dudinha ia falecer, a gente não imaginaria que minha mãe ia embora, que o pastor ia embora. No nosso pensamento, né, a gente pensava que o pastor ia ficar aqui de cabecinha branca, entendeu? A Dudinha, minha mãe, entendeu? Mas você vê que os planos de Deus realmente a gente não conhece. Exatamente. Então, irmãos, quando o Senhor nos chama, né, a fortalecer, a gente tem que entrar com garra. Aleluia, a gente tem que entrar com empenho mesmo. Aleluia, Jesus. Determinar, como esse versículo fala, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Porque senão, irmãos, aleluia, o Senhor nos convida, aleluia, o Senhor nos chama pela misericórdia dele que faz isso. É pela misericórdia. Aleluia, porque o prazer do Senhor é nos ver de pé. E Ele não quer que a gente caia, Ele não quer que a gente desfaleça, Ele não quer que a gente, né, seja confundido, nem enganado. Né? E muitas das vezes a gente ouve e fala, não, que importante. Aleluia, Jesus. Mas a gente não determina. A gente não entra com toda, sabe? Aleluia, entra com tudo naquele negócio. Aleluia, para pedir o Senhor mesmo. Muitas das vezes a gente até ora e fala, Senhor, me fortalece. Aleluia, mas a gente pensa assim, bom, eu vou orar e Deus vai descer do céu e vai me dar uma injeção, assim, e eu vou, aleluia, ficar fortão, que nem, como chama aquele negócio que o povo toma? Anabolizante, né? Como se fosse uma injeção de anabolizante, eu vou ficar fortona. Só eu orar aqui e falar com Deus. Mas os irmãos estão percebendo como que Deus trabalha? Durante esse tempo todo, Ele está nos mostrando como adquirir fortaleza. Aleluia, Jesus. Ele está nos dando as coordenadas de como nós vamos encontrar essa fortaleza. O que é, como a irmã falou, o que é que tira a fortaleza de nós? O que é que nos fortalece? Aí você falando de fortaleza, eu creio, né? A gente vê Gideão, né? Quando os medianitas, todo mundo sabia que os medianitas iam subir, iam saquear, e ele não aceitou, ele foi firme naquilo, né? Exatamente. Eu disse, eu não vou dar o meu serviço, meu esforço, não. E a Bíblia diz que os medianitas era terrível, porque eles levavam tudo. Exato. Deixava aquele povo passando fome, levava todas as primícias. E Gideão não aceitou, ele foi firme, e ele sabia, quando o anjo de Deus veio conversar com ele, ele disse, nossa, mas nós vimos nossos pais contar as grandes coisas que Deus fez, e agora os medianistas fazem isso conosco, mas ele tinha um posicionamento. Foi por isso que Deus levantou ele. Deus escolheu justamente ele. Sabe por quê? Porque o povo estava conformado com aquela situação. Fazer o quê, né? Os medianistas vêm aqui, levam toda a nossa uva, né? O nosso mosto, leva todo o nosso trigo, né? E aí, o que ele fez? Ele falou, não, aqui não. Ele arrumou uma estratégia e foi lá, aleluia, malhar o trigo no lugar, na eira, onde que fazia a uva, que pisava a uva.
né? Por quê? Porque se tivesse de procurar a colheita, ia procurar na eira do trigo, porque é onde que eles malhavam trigo, mas ele foi para um lugar, porque não era época de uvas, quem ia procurar ele lá? Não é verdade? Então ele já deu um jeito, não aceito, né? Eu não aceito os meus inimigos virem aqui e tomar posse do meu trabalho, né? Pegar aquilo que nós plantamos e colhemos. Por isso que quando o anjo aparece, fala assim, varão valoroso, né? Aleluia, isso é determinação, irmãos, né? Isso é determinação e nós precisamos ter, né? Se Deus quiser, Ele vai nos fortalecer em nome de Jesus, né? A gente é fraco, mas o Senhor vai nos fortalecer se Deus quiser, né? Já assim com uma palavra de derrota, já parecendo assim, se Deus quiser, né? Talvez eu não sei, né? Mas por misericórdia, mas sem aquela garra, sem aquela determinação, sem aquele empenho de falar assim, não, eu entrei nessa campanha, não é para se for acontecer, não. Eu entrei nessa campanha para vencer. Aleluia, eu entrei nessa campanha para me fortalecer, não é? Se Deus quiser. Porque a pessoa usa esse versículo de forma contrária, né? Porque no coração, a gente fala, se Deus quiser, fazemos isso e aquilo, mas naquilo que é a vontade do Senhor, que a gente não sabe, mas é desejo do Senhor que a gente fortaleça, irmãos. É desejo dele. Aí quando a gente fala assim, se Deus quiser, mas na verdade não é porque a gente está falando, nossa, estou muito confiante no Senhor, porque eu faço só a vontade dele. Não é. Aleluia, a gente só usa o versículo, mas na verdade é porque a gente já não está com aquela fé. A gente estou nessa campanha, mas pode ser, né? Estou tão fraco, pode ser que eu recupere, pode ser que eu restaure, né? Eu já tentei tantas vezes e não consegui, pode ser, né? Deus quiser, né? Se Deus tiver misericórdia de mim, Ele vai me... Não, aleluia, Jesus, eu estou determinado, eu entrei para vencer. Você já viu um soldado ir para uma batalha e já ia assim, se a gente vencer, amém. Se a gente não vencer, amém também. Você já viu isso? Deus me livre de um país que tivesse um exército desse jeito. E já fosse disposto, já pensando na derrota, já pensou? Eu nem confiaria deles lutar por nós. Não é verdade? Agora, eles vão determinado a vencer. Disposto a morrer, a matar, a fazer o que for, mas para vencer. Nem que seja pela nação, nem que eu morra, mas eu vou até o final, porque nosso país é vencer. É assim que a gente tem que entrar. O irmão Manuel, depois o Paulo. Paulo primeiro, depois o irmão Manuel. Eu lembrei, foi do Mateus 7:7, não sei se é certo, que ele fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e é o que bate, se abre. Está vendo? A palavra é clara, irmãos. Aleluia, pedi e dar-se-vos-á. Aleluia, buscai e encontrareis. Aleluia, Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Você está buscando de verdade mesmo, você vai encontrar. Porque a palavra é clara. Está dizendo, quem busca, encontra. Quem bate, se abre. Aleluia, aquele versículo que fala assim, qual é o pai que tendo um filho, aleluia, que lhe pede um peixe e ele vai dar uma serpente ou uma pedra, não é verdade? Ele falou assim, quanto mais, pode ler. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Olha, você vê, você vai diante do Senhor. Aleluia, você está clamando por força, com todo o seu coração. Você não está julgando palavra ao vento. Você está falando com determinação. É uma coisa que Deus se agrada. Se um pai, se o filho pede pão, ele não vai dar uma pedra, mesmo nós sendo maus como seres humanos, não somos perfeitos, mas um pai, se um filho pede um pão, ele não dá uma pedra, né? E se ele pede um peixe, ele não vai dar uma serpente. Aí ele fala assim, quanto mais o vosso Pai Celestial, aleluia, você pede força, irmãos, o Senhor fala, toma força. Aleluia, você pede graça, o Senhor fala, toma graça, meu servo, recebe a minha graça. Oh, aleluia, Ele não vai te negar, irmãos.
favor nenhum, que Ele tem prazer naquilo que você está buscando. Irmão Manuel? Não, irmã, que muitas vezes né, Deus tem tudo para nós, mas muitas vezes tem que ter o querer da gente também, né? Exatamente. Que nem a irmã falou aí. Então a gente tem que incentivar no propósito que Deus tem para nós e buscar também, né? E buscar dele, por causa que se nós falar, se ele quiser, não, tem que ter o querer nosso, porque ele já tem tudo para nós. Agora, se não tem o meu querer, ele também não vai ter como, né? Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente pensa, mas por que Deus não respondeu? Irmão, você já entrou desanimado. Exatamente. Né? Você já entrou na presença do Senhor já com desânimo. E você quer que Deus faça o quê? Né? Ele contempla o nosso coração. Se quer mesmo, está pedindo mesmo, ele faz. É igual seja, se ele quiser. Não, querer ele quer. certeza. Agora depende de mim também querer. Ah, se Deus quiser, eu vou na igreja. Não, eu tenho que querer, que ele quer que eu estou aqui. Claro que ele quer, né? Ele quer que eu estou aqui, mas se eu ficar quietinho lá em casa, eu não vou estar aqui. Mas que ele quer. Né? É porque a gente quer justificar, porque assim, se não acontecer foi porque Deus não quis. Na verdade, não é isso. Ele queria, a gente que não queria, com aquela dedicação, com aquela firmeza, aquele desejo mesmo. Ô, Jô, acaba o pastor é nossa referência, né? Não tem como a gente não citar ele, não é por bem. Mas eu lembro né? que eu lembro que o pastor falava assim, não sei se vocês lembram, mas assim, gente, saber que Deus faz, a gente já sabe. Mas entrar numa campanha determinada que Deus ele vai agir, ele vai realizar, isso é fé. Eu lembro que ele sempre falava com a gente, né? Para a gente ter fé, não entrar numa campanha, numa oração, desanimado, pedindo, né? a Deus, oh Deus, se o Senhor quiser. Não, isso aí nós sabemos que Deus faz, porque Deus é bom. Mas quando você determina, quando você fala assim, não, Deus ele vai agir, ele vai, aí sim. Aí muda totalmente diferente o rumo das coisas, né? Muda mesmo, irmãos. Eu já entrei assim, estou entrando num propósito assim, né? Pode ser, né? Mas, irmão, você já está com pensamento de derrota, né? Você já está com assim, né? Pode ser, né? Aí, você mesmo já está profetizando derrota para você. Não é verdade, Pedro? Não, interessante sobre a fortaleza é que, claro que a gente não deve buscar fortalezas com medo, mas a gente sabe que daqui para frente vai vir tempo muito trabalhoso. Sim. E se a gente não trabalhar, pedir a Deus nossa força agora, como que lá na frente a gente vai ter força para trabalhar, vai ter força para fazer aquilo que Deus chamar? Porque até o interessante dos profetas, o final dos profetas costumava ser muito triste, mas se ele olhasse o final, eles não queriam cumprir o que Deus tinha para fazer. Então, ou seja, eles tinham que se fortalecer, crer no Senhor de todo o coração e fazer o que Deus tinha para eles. Mas se eles mostrassem frouxo, mostrassem fraco, eles não iam conseguir. Eu até lembrei aquele versículo que fala, se mostrarem frouxo no dia da angústia, em vão será... Sua força será pequena. Né? Qual é esse versículo aí? Isso é muito Aleluia. Se te mostrarem frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena, irmãos. Então, a gente tem que determinar, porque, igual o irmão falou, às vezes a pessoa pensa assim, não, eu tenho medo de buscar muito, né, de me fortalecer, porque o inimigo levanta. Nossa, eu não vou nem fazer jejum, porque o inimigo levanta, né? Se eu fizer um propósito maior, nosso pai, a casa cai, né? Porque da outra vez eu fiz assim assado, o inimigo levantou. Aí você não vai querer fazer, né? Porque você pensa, você já fica com medo, e o inimigo faz isso, né? Ele faz isso, ele faz você ficar intimidado, com medo, para você não levantar nenhum propósito diante de Deus, já com medo do que pode acontecer. Nossa, o que será que o inimigo vai aprontar, não é verdade? Aleluia, Jesus. Vamos ler, eu lembrei aqui de Gênesis. Lá, Provérbios 24, 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia. E não é só no dia da angústia, é em qualquer coisa, irmãos. Aleluia. Você se mostra, nós estamos fazendo a campanha para fortalecimento. Aí eu já venho com uma frouxidão danada. Aleluia. Já ajoelho e falo, ai meu Deus, né, Senhor, estou precisando aí. Olha aí o que o Senhor faz por mim. Olha aí o que o Senhor faz por mim. Não, Senhor, eu entrei aqui é para vencer. Aleluia. Eu entrei porque eu quero fortalecer. É isso que eu quero. Eu tenho um objetivo. Aleluia. Eu tenho um propósito no meu coração. Aleluia. Senão a gente não vence nunca.
Aleluia, Jesus. Gênesis 32, a partir do versículo 22 ao 32. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Aleluia. Esse exemplo, assim, né, clássico, né? Aleluia, Jesus. Jacó, aleluia, Jesus. Pela noite, aleluia, Jesus, um anjo apareceu para ele, né, como um homem, né? Aleluia, Jesus. E lutou com ele a noite inteira. Aleluia. E Jacó não retrocedeu. Ele lutou mesmo. E foi, irmãos, lutando mesmo. Lutando com um anjo. É óbvio que, com certeza, né, o Senhor dosou a força ali, porque senão matava ele, não é verdade? Mas isso tudo que foi escrito é para o nosso ensino. Aleluia, Jesus. E ele resistiu bravamente. Né? E quando foi amanhecendo, o sol começou a aparecer, né? O anjo virou para ele e falou assim: não, me deixa ir, né? Porque a alva está subindo, eu preciso subir. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Aleluia. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E o anjo feriu até a coxa dele, que depois ele ficou até mancando. Aleluia, Jesus. E aí, quando ele fala dessa forma, ele falou assim: não te chamará mais Jacó. Aleluia, o seu nome será Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. Aleluia, Jesus. Você viu a determinação? Aleluia, Jesus, lutando mesmo, lutou com o anjo: não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Irmãos, aleluia, nós temos que pedir ao Senhor. Aleluia, talvez você fale assim: ah, meu Deus, mas eu não estou com essa firmeza. Aleluia, eu não estou com essa determinação, está me faltando determinação, porque eu já busquei tanto, eu estou tão assim, desmotivado. Ô, irmãos, não tem problema, bata o seu joelho no chão, nós temos um Deus no céu, irmãos. Aleluia, que a Bíblia fala que os ouvidos não estão agravados, as mãos não estão encolhidas, que não possa salvar. Aleluia, bate o seu joelho no chão e fala assim: socorro, Deus. Aleluia, eu preciso que o Senhor me dê essa determinação, porque se o Senhor não der, eu não vou receber, e como é que eu vou fazer? Então eu quero determinação. Aleluia, eu quero, aleluia, esse propósito diante do Senhor. A irmã Karina? Ju, eu lembrei, foi daquela viúva, né, diante do juiz Inico. Né? Ela teve... Vamos ler. Aleluia, Jesus. É Lucas, né? Ah, então pode ler. Aleluia, Jesus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que disse o injusto juiz?
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tá vendo? Aleluia, Jesus. A viúva estava com um problema, uma causa, e infelizmente, na cidade onde ela morava, o juiz que tinha para julgar as causas era um homem iníquo, né? Um homem que estava pouco se lixando. Aleluia, para o que estava acontecendo com as pessoas. Ele não tinha piedade, ele não estava nem aí para julgar a causa das pessoas, né? E aí ela precisava, né? Ela tinha uma necessidade. E ela todo dia, ela foi na porta do juiz, batia lá: juiz, eu preciso que você resolva a minha causa, juiz. Por favor, resolve a minha causa. Né? E ele pouco se lixava, virava, fechava a porta, vamos dizer assim, na cara dela, e ela voltava. No outro dia, não, eu preciso, vou lá de novo. Né? Bati na porta, eu imagino assim: você de novo? Eu de novo. Por favor, tem misericórdia, resolve a minha causa, juiz, eu preciso que resolve a minha causa. Ah, tá, que eu vou ver aí. Aleluia, voltava, fechava a porta. No outro dia, de novo, nada, nem interessava pelo assunto da mulher. Aleluia, no outro dia ela está lá de novo. Batia na porta, abria o juiz: mas você de novo, mulher? Resolve a minha causa, juiz, porque eu preciso, eu tenho necessidade. Cada dia mais eu acredito que ela apresentava novos argumentos para ver se constrangia ele. Aleluia, para ver se ele tinha misericórdia dela. Eu preciso, olha essa situação, juiz, por favor, não vai custar nada. Resolve a minha situação, você é o único que pode resolver, não vai te custar nada. Faz isso para mim, eu preciso. Até que um dia o juiz lá, aleluia, pensou, falou: eu vou resolver a causa dessa mulher, aleluia, porque essa mulher já está me atazanando. Todo dia insistindo. Todo dia insistindo, eu vou resolver a causa dessa mulher. E foi lá e resolveu. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor usou, né, aleluia, esse exemplo para falar. Aleluia, volta o versículo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Olha lá. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aleluia. Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Aleluia, está vendo? Aleluia, Jesus, o Senhor falou assim como aquela mulher insistiu, perseverou, né? Desejou, porque ela tinha uma necessidade. Ela tinha uma necessidade, ela precisava. Como ela precisava, ela insistiu. Né? E aquele injusto juiz julgou a causa dela. Mas nós não temos um juiz iníquo. Aleluia, nós não temos um juiz injusto. Muito pelo contrário, nós temos um Deus grande, verdadeiro, misericordioso e pronto a nos ouvir. Aleluia, o que ele diz é assim: mas porventura, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Ou seja, não depende dele, depende de nós. Aleluia, depende de nós. Aleluia, porque o que concerne a ele, o que depende dele, aleluia, ele faz. Aleluia, o que depende do nosso Deus, ele faz. Aleluia, Jesus. Você está buscando força? Aleluia, ele tem força para te dar, irmãos. Aleluia, você está pedindo restauração da sua vida espiritual? Ele te restaura. Está tudo no poder dele, porque ele é Deus do impossível. Só depende de nós. Aleluia, de determinar. Aleluia, não, Senhor, eu cansei, eu não posso mais ficar desse jeito. Aleluia, eu não quero mais ficar desse jeito, Pai. Aleluia, eu preciso, como aquela viúva, eu tenho uma necessidade, Deus. Aleluia, você entender que é uma necessidade. Porque enquanto a gente, aleluia, vê como algo simples, aleluia, como algo banal, não está me causando nenhum prejuízo. A gente que pensa, né? Aleluia, aleluia, não está causando
não está me causando dano, não vê como necessidade. Aí a gente chama, nós vamos orar para Deus fortalecer. Aí o irmão dobra o joelho e ora aquela oração morna. Deus, fortalece aí, Senhor. Aleluia, porque não vê como necessidade. Aleluia, mas quando você vê como necessidade, quando o seu entendimento começa a abrir, opa, aleluia, isso pode me gerar problemas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que eu vou passar e eu preciso de força. Aleluia, porque eu posso ser derrotado. É uma necessidade mesmo. Aleluia. E aí você começa a buscar o Senhor. Senhor, eu quero força. Senhor, eu não tenho opção, Pai. É força, como diz o hino da Cassiane, é vencer ou vencer. Não existe uma opção diferente. É vencer ou vencer. Aleluia. É ter força ou é ter força. Aleluia. Não é vencer ou ser derrotado. Não é, aleluia, ter força ou ser fracassado. Aleluia. É vencer ou vencer. E isso é determinação. A irmã Leide. Também, exatamente. Porque o inimigo, irmãos, e aí que eu te falei, às vezes a gente fala assim, mas eu não estou com determinação, e aí? Como é que eu vou arrumar? Eu vou perecer, né? Então parece. Aleluia, Jesus. Não, como eu disse, dobra o seu joelho e fala com o Senhor, Senhor, aleluia, o Senhor está dizendo, aleluia, que nós precisamos ter determinação para vencer. E eu não tenho essa determinação. Até minha determinação foi para o ralo. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, eu estou diante do Senhor. Aleluia, o Senhor falou, aleluia, que nós sendo maus, damos coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então eu estou agora diante do Senhor, que é bom, misericordioso, que sabe a minha estrutura, sabe o que eu estou sentindo, sabe a minha dificuldade, Senhor, e eu não tenho determinação. Aleluia, eu não tenho propósito, tudo já foi embora, já morreu. Aleluia, Jesus, e eu preciso disso, então, Senhor, me dá graça. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, a graça chega. Aleluia, a misericórdia te alcança. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Oh, aleluia, vai achar, meu irmão. Aleluia, quem é que busca de madrugada? É quem tem uma necessidade muito grande. Aleluia, você vai levantar de madrugada à toa? Não, aleluia, você vai levantar de madrugada porque existe uma necessidade muito grande dentro do seu coração. Aleluia, então você levanta de madrugada para pedir a Ele. Aleluia, e esse de madrugada não é só levantar de madrugada. Aleluia, é empenhar para buscar. Aleluia, dar o sangue. Aleluia, tudo que você puder. Minha força é pequena, mas tem um pouquinho de força aí, meu irmão. Aleluia, tem um pouquinho aí que você pode usar ela. Aleluia, você pode usar ela para dobrar o seu joelho, para orar. Aleluia, Jesus. E se você quiser, aleluia, o Senhor vê, olha, despertou algo, uma luzinha, um foguinho. Lá dentro do coração começou a levantar, começou a acender. Aleluia, dentro do coração. Aleluia, e você vai, mas assim, eu não estou com muita força. Aleluia, Jesus. Mas o que você tem pode ofertar ao Senhor. Aleluia, que Ele multiplica. Aleluia, oferta ao Senhor a sua pequenina força nessa noite, irmãos. Senhor, eu não tenho muito. Aleluia, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia, com essa minha pequena força nesse momento, me fortalece. Eu te clamo. E aí o Senhor vai renovando. Aí aquela chaminha que começou a acender, quando você pensa que não, ela virou um fogaréu dentro do seu coração. Aleluia, Jesus, que é assim que Deus faz. Pedro. Não, você falando assim, eu até lembrei não sei se era viúva, mas daquela mulher que só tinha 2 moedinhas. Aparentemente era pouco, mas era muito precioso para Deus. E ela ofertou e aquilo valeu muito, mas muito para Deus. Também aquela mulher... Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Aquela mulher que derramou o guento, era a coisa mais preciosa. Às vezes a gente pode olhar pelo lado, às vezes é a única coisa que a gente tem, a única coisa da gente que dá para obrar a Deus, mas pega aquilo que você tem e derrama perante Deus. Até eu mesmo já tive uma experiência assim.
Aí porque tem uma época que eu não tava tendo muita força mesmo, não. E aí eu orei a Deus, falei, Deus, eu não tô tendo força, mas eu tenho que orar. Porque se eu já não tô tendo força, se eu parar de orar, eu vou cair, porque, entendeu? Não tem jeito. Eu comecei um pouquinho, porque aí Deus foi mudando tiquinho, tiquinho, Deus foi trabalhando. Mas que nem a gente leu o versículo que faz de mostrar frouxo no dia da angústia pequena, em vão será a tua força. Então, por isso que a gente tem que lutar. E pegar aquilo de pequenininho, aquilo de mais precioso e insistindo com Deus, porque que nem o Paulo leu o versículo, batei e dá, se você sabe buscar e achareis, porque é buscando que a gente encontra, né? Exatamente. Você vem, irmãos, às vezes você tá um caquinho, aí, né, mas você vem com aquele caquinho, você pega esse caquinho e vem arrastando para casa do Senhor, Senhor, eu tô tão fracassado, eu estou sentindo tão vazio, mas eu estou aqui esse caquinho diante do Senhor e eu quero que o Senhor renove as minhas forças. Senhor, eu estou até com dificuldade de orar, eu não sei nem como falar, mas eu estou diante do Senhor. Aleluia, pega essa minha pequenina força, aleluia, pega a minha estrutura, meu Pai, e renova. Ô, irmãos, não tem uma oração sincera que Deus não responde. Outro caso que eu lembrei foi o caso de Ana, quando ela orou a Deus, pediu uns filhos, aí em 1 Samuel 1 e 2. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aí, avançando um pouquinho na história, vamos lá. Então, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentais para a aflição da tua serva, e de mim te lembrais, e da tua serva te não esqueceis, mas a tua serva deis um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, porque Eli teve por embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tá vendo? Aleluia, ela estava angustiada, aleluia, Jesus. E ela foi orar, mas com perseverança, viu que ela insistindo, só que não saía nem palavras da boca dela, né? E ela só murmurando assim, falando, aleluia. E aí o sacerdote olhou e pensou que a mulher estava até embriagada, né? Aleluia, Jesus. Só que não era, aleluia. Ela estava lá insistindo com a pouca força que ela tinha, com que ela estava, né? Aquela angústia, e clamando ao Senhor, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, oh, Senhor, me dá um filho, usa de misericórdia com a tua serva, me dá um filho, Pai, me dá um filho. O Senhor está vendo a minha companheira me afrontando todos os dias, né? Todos os dias julgando na minha cara. Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para servir na tua casa. Aleluia. E falando, e repetindo, eu acredito que ela voltava de novo, acabava, ela voltava de novo. Senhor, me dá um filho. Ô, Senhor, tem de misericórdia, me dá um filho. Aleluia. Só balbuciando, porque não tinha, nas palavras não saía, né, com fluência. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, Jesus, ela volta para casa. E a Bíblia fala que o Senhor visitou ela e deu ela um filho. Aleluia, porque ela perseverou. Ela lutou com tudo que ela tinha. Aleluia, Jesus. Não, só o interessante é que eu acho que depois que a Ana faz oração, embaixo fala que quando ela terminou a oração, o seu semblante não era mais triste. E é tão bom ver quando a gente derrama Deus, a gente crê que Deus vai fazer, que a gente abre nosso coração para Deus, que a gente tem uma certeza, a gente tem um alívio e crê que Deus está no controle, né? A gente começa adquirindo força, né? Exatamente. O cego de Jericó achou? Lucas 18, 35. Pode ler. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja.
Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. O cego de Jericó, aleluia, Jesus, ele era um homem cego, ele queria muito ver. Aleluia, ele desejava do fundo da alma dele enxergar. Aleluia, porque ele não via, ele não enxergava, ele tinha uma necessidade, eu preciso ver. Aleluia, e ele ouviu falar do Senhor Jesus, que estava curando cego, paralítico. Aleluia, Jesus, ele ouviu falar. Era a oportunidade que ele tinha, porque de repente ele viu que Jesus ia passar onde ele estava. Aleluia, a oportunidade chegou naquele dia. Aleluia, ele tinha necessidade e agora tinha oportunidade. Aleluia, Jesus. E aí quando ele vê que Jesus está vindo, irmãos, ele abriu a garganta mesmo. Enxergar, ele não enxergava mais voz, ele tinha, não é? Aleluia, Jesus. Aí você pensa assim, Senhor, aleluia, eu não tenho muita força, mas garganta eu tenho, voz eu tenho. Aleluia, eu vou clamar ao Senhor. Aleluia, Jesus. E ele abriu a garganta mesmo e berrou mesmo. Aleluia, começou a gritar porque ele não sabia onde Jesus estava. Aleluia, como que ia ser, porque ele não enxergava. E começou a gritar. Ele não sabia que estava um burburinho, porque onde Jesus ia, uma multidão seguia. Ele ouviu aquela murmurinho, aquele burburinho. E tem uma multidão vindo, então Jesus já está chegando. Ele não sabia mais ou menos onde estava. Ele pensou assim, vou usar a arma que eu tenho. Aleluia, qual é a arma que ele tinha? A sua voz. Aleluia, Jesus era a arma que ele tinha. E ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina uma pessoa fazendo um escarcéu, né, uma gritaria. Aleluia. Jesus, filho de Davi, com toda a alma. Porque ele desejava, não tem misericórdia de mim, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. É minha chance, é meu momento. Aleluia, eu tenho oportunidade. Jesus, filho de Davi. Começou a incomodar o povo. Para, que isso? Que gritaria? Para com isso. Olha, cala essa boca, você vai perturbar o mestre. Ele nem interessou. Você acha que ele deu ouvido para as pessoas falando, né, com ele? Não, ele nem se importou. Quem tem necessidade sou eu. Aleluia, quem não enxerga sou eu. Aleluia, quem precisa sou eu, não é vocês. Aleluia, por isso que vocês querem que eu cale. Mas eu tenho uma necessidade, então eu vou clamar. Aleluia. E aí ele continuou, ele ignorou, né? Eles querendo barrar ele, os obstáculos, ele ignorou completamente. Ele continuou, para com essa gritaria. Jesus! Mais alto ele gritava ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E aí o clamor dele chegou diante de Deus. Porque o Senhor não ouviu só a gritaria, não. Aleluia, o Senhor ouviu o coração daquele cego, irmãos. Aleluia, que tinha uma necessidade de ver. Aleluia, ele sentiu misericórdia. Ele sentiu verdade naquelas palavras. Ele sentiu que ele realmente desejava, que ele tinha uma necessidade. Aleluia, e ele foi e curou aquele homem. Aleluia, e ele saiu saltando e dando glória a Deus, e até as pessoas que estavam mandando ele calar, que viram a glória do Senhor, começaram a glorificar. Irmã Valéria e depois a irmã Karina. Ju, é tremendo, né? Não, tremendo demais esse ensinamento. Eu lembrei, foi de Jeremias, né? Quando Jeremias estava passando por toda aquela tribulação, né? As pessoas se levantando contra ele, ele começou a ficar abatido, né? Ele, ai, minha mãe, ai de mim, ai de mim. Aí o Senhor falou assim, não, eu te fortalecerei para bem, para que no tempo da angústia os seus inimigos, né, façam súplica diante de ti. Então, assim, isso que você está falando é verdade, porque às vezes, né, a gente precisa de fortalecimento, como Jeremias, para que no tempo da angústia a gente possa ficar de pé diante do Senhor. E seja até referência. Exatamente, porque para nós foi uma referência, porque Jeremias ele passou por toda aquela tribulação, veio Babilônia, o rei de Babilônia e tudo mais, mas você viu que o Senhor o fortaleceu e não deixou que o seu inimigo tocasse nele. Exatamente. É uma Karina? O exemplo que eu lembrei, Ju, foi de Jairo.
né? Porque as pessoas falavam para ele para não importunar, que não tinha mais jeito, que a filha dele estava morta, mas ele estava determinado, porque ele sabia que Jesus podia trazer a filha dele de volta. Não perturbe o mestre, sua filha já morreu. Ele, não, mas eu vou sim. Aleluia, porque ele cria que Jesus tinha poder de ressuscitar ela. E aconteceu conforme ele pediu. Não perturba o mestre, sua filha já está morta. E daí? Aleluia, Jesus. Ele tem poder de ressuscitar minha filha? Determinou, não é verdade? O Moldenilson, depois a irmã Leite. Exatamente, né? E um dia a salvação chegou, não é verdade? Ô, Ju, também a gente vê como determinação Daniel, né, Mesaque e Abednego, quando o rei toca aquela trombeta, que na verdade o rei nem viu, né? Alguém falou assim, olha, rei, e eles não ajoelharam. Né? E eu disse, ô rei, você, olha, eu vou tocar de novo, para ver se vocês mudam de ideia. Você, olha, rei, nós nem precisamos responder o senhor a respeito desse negócio. Aí eles falaram uma coisa muito interessante, olha, se o meu Deus me livrar, amém, mas se ele não me livrar, eu estou preparado. Exato, de uma firmeza, né? De uma firmeza, né? Impressionante, né, irmãos? E aí o inimigo, ele tenta de todas as maneiras. O inimigo tenta lançar, né, na nossa mente, igual que eu falei, assim, oferece o caquinho para Deus. Irmãos, assim, claro, é na sua estrutura mesmo. Agora, tem hora, tem momentos, o inimigo, ele quer fazer a gente acreditar que a gente está essa derrota toda. É ele que quer fazer a gente acreditar. Né? É ele que quer. Você é frágil, você não tem condição. E você se apodera dessa palavra de tal forma. Para mim não tem jeito, porque não tem recurso para mim, eu sou fraco mesmo, eu tenho dificuldade mesmo. E você acredita nisso. Aleluia. E não é verdade. É porque depois que você toma posse de algo, você acredita, você não luta. Você não determina, porque para você é aquilo. Fazer o quê, não é? Aleluia, Jesus. Mas não. Aleluia, como até tinha, né, naquele versículo, claro que num contexto diferente, mas a Bíblia fala assim, diga o fraco, eu sou forte. Aleluia, diga o fraco, eu sou forte. Aleluia, Jesus. E determina a vencer. Não, algo engraçado, né, em alguns versículos que a gente estava lendo, que a gente sempre vê algumas pessoas, né, fazendo a pessoa desanimar, no caso até do cego de Jericó, falando, né, não fala não, repreendendo ele. E no caso de Jairo também, falando, não, sua filha já morreu, não importou no mestre. E tipo assim, eu não sei se a minha comparação está sendo, mas a gente pode até ver isso como quando a gente vai buscar o de Deus e o diabo levanta. Fala assim, não pede não, Deus não está te escutando. Não pede não porque você sempre vai ser fraco. O diabo, porque quando a gente coloca o propósito diante de Deus, que nem você falou. Quem disse, irmãos, isso que o inimigo às vezes fala, não, meu filho, você já é assim tanto tempo, isso aí você nasceu para ser assim. Não existe isso, irmão. Isso é coisa do inimigo. Aleluia. Porque num segundo Deus inverte toda a situação da nossa vida. Inverte. A fragilidade vira força. Aleluia, Jesus. Porque Deus tem poder para isso. Né? Tudo está nas mãos dele, irmão Manuel. E depois o Ricardo. Não, fez eu lembrar de Jó, né? O que o Jó passou, né? Foi tremendo e ele não fraquejou, né? Ele lutou com a força e venceu, né? Exatamente. Porque o que foi passado, o Jó não murmurou, não fraquejou diante de Deus. Viu aquela luta danada e, de repente, né, naquela situação toda caótica, ele ainda fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, Jesus. E por fim se levantará, aleluia, na terra. Aí ele falou assim, eu vê-lo-ei com meus próprios olhos, ainda na minha carne, eu verei o Senhor. Aleluia, porque ele determinou, por mais que ele estava ali chateado, aleluia, mas ele sabia, ele estava leproso, mas eu não vou morrer nessa lepra. Aleluia, eu não vou morrer desse jeito. Aleluia, ainda na minha carne, eu verei o meu Deus. E ele viu mesmo. Aleluia, chegou o momento que ele estava lá na sua casa coçando, aleluia, a sua lepra e de repente vem um redemoinho sobrenatural, aleluia, e uma voz fala com ele assim, Jó,
cinge os seus lombos, aleluia, e levanta-te como homem, eu vou te perguntar e tu me responde. E ele entendeu que era Deus aparecendo para ele. Ali foi uma longa conversa, né? Aleluia, e Deus restaurou, aleluia, o estado dele, o Ricardo. Josué, tem de bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. Exatamente, porque Deus tinha uma vitória muito grande. Deus tinha prometido a terra que manava leite e mel. Mas o Senhor falou, Moisés também falou com ele, pelo Senhor, obviamente, aleluia, tem de bom ânimo. Aleluia, Jesus. E falou isso várias vezes. Aleluia, porque para eles entrar, ele tinha que ter determinação, porque ia ser guerra. Aleluia. Eles entrou, aleluia, só na primeira remessa, a Bíblia fala que eles venceram 31 nações. 31 reis caíram por terra. Aleluia, Jesus. E por fim, os muros de Jericó caíram e eles entraram, porque determinaram, nós vamos entrar, nós vamos herdar a terra. Exatamente. Aleluia. Irmão, se a gente não tem determinação, o inimigo, um soprinho que ele dá, revence nós. Uma coisinha que ele arma, já nós perde toda a força, muqueca todo. Aleluia, Jesus. Mas a determinação, fala assim, o inimigo levantou, deu um baque. Nossa, meu Deus. Fiquei chocada agora, entristeci profundamente. Aleluia, fiquei bastante, aleluia, surpreendido, porque eu não esperava que o inimigo ia armar isso. Mas eu determinei vencer e eu vou vencer, queira o diabo ou não. Aleluia, eu vou triunfar, queira o diabo. Ele me entristeceu, mas eu vou para a casa do Senhor, eu vou chorar, eu vou clamar. Aleluia, o Senhor vai me dar vitória. Não é com isso que ele vai me vencer, não. Aleluia, Jesus. É, irmã Valéria. Ô, Ju, eu quero falar duas coisas, né, rapidinho. É porque eu lembrei de Zaqueu, né? Porque Zaqueu, quando ele ouviu, né, que Jesus estava passando, ele determinou que ele precisava ver Jesus. Ele queria ver de todo jeito. Ele tinha que ver Jesus, era baixinho, né? mas eu vou ver. Ele era pititico, né? Então ele tinha que subir numa árvore, né? E ele não imaginou que aquele esforço ia fazer Jesus entrar dentro da casa dele, cear com ele e ainda dar a ele a salvação. Exatamente. Né? Ele esforçou. Aí eu quero falar de outra coisa. Isso é só um negocinho, né? Amém. Essa questão que você falou sobre a gente vir com nossos caquinhos para a casa do Senhor. E às vezes o diabo, ele tenta jogar na mente da pessoa que não adianta a pessoa se esforçar, que não adianta porque Deus não vai ver essa pessoa, que Deus não vai restaurar, que ela tem que contentar com aquilo mesmo. Só que a gente vê em Zacarias o que Deus fez sobre a vida do sumo sacerdote Josué. Satanás já tinha determinado a derrota dele, entendeu? Já estava contando que o próprio Deus ia derrotar, que Deus não ia querer saber dele mais, que Deus ia deixar ele daquele jeito mais. Mas o que o Senhor fez? Limpou, foi lá e né? ordenou os anjos a trocar as vestes dele, purificou ele e colocou ele de pé novamente. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes a gente pode estar com pouca força, negócio você falou, mas se a gente chegar diante do Senhor com toda a humildade do nosso coração, Deus pode nos transformar, Deus pode nos levantar de novo, como Deus levantou o sumo sacerdote Josué. Será que se Josué, sumo sacerdote, né, olhasse para ele mesmo, será que ele pensava que Deus poderia restaurar ele de novo? Exatamente. Porque o diabo estava lá falando com ele, não, agora acabou. Agora não tem jeito para você mais não. Não, agora acabou mesmo. Aí chega Deus. Igual isso que você falou, entendeu? Exatamente. Que Deus, ele tem algo muito melhor para nós. Sim. Só que às vezes o nosso psicológico nos trava achando que Deus está nos vendo da mesma maneira que o inimigo quer que a gente nos veja. Exato. O inimigo sabota o nosso psicológico, né? O inimigo tenta isso, ele sabota. Né? Olha o Zaqueu, eu achei importante demais a irmã falar sobre isso. O Zaqueu, ele estava todo errado, né? Ele é um publicano, ainda roubava do povo ainda. Aleluia, Jesus. E aí ele ouviu toda aquela rebuliça falando de Jesus, tem um homem aí passando, aleluia, tem um homem curando, tem um homem, nossa, tem que ver como que ele fala, né, da palavra, como ele é de Deus.
né, e gerou um desejo no coração, lá no fundo da alma, um desejo tão grande de encontrar com esse Jesus. Eu quero encontrar com esse Jesus. Só que tinha uma limitação, porque ele era pequeno. Aleluia. Ele era de baixa estatura. E onde Jesus ia, era aquele monte aquela multidão rodeando. Tinha como ver Jesus? Não tinha. Né? Todo mundo rodeando. Mas ele determinou, eu vou ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero encontrar com Jesus. Ele não sabia que enquanto ele determinava isso no coração, com esse desejo tão profundo, Deus estava sondando o coração dele. Aleluia. Aquele dia, irmãos, quando ele saiu da sua casa, com esse propósito no coração, o Senhor já tinha um plano para ele naquele dia. Aleluia. E ele saiu e ele pensou, mas como que eu vou ver ele? Como que eu vou ver? E aquela multidão tampando. Ele vê uma árvore. Aleluia. Ele vai, vou subir nessa árvore. Olha a determinação. Ele subiu na árvore. Aqui dá para eu ver. Ele ficou no alto. Aleluia, Jesus. E quando Jesus passou, ele estava vendo Jesus. E aí Jesus para, irmãos, exatamente de frente para a árvore e olha para Zaqueu. Jesus já sabia. Sabe por quê? Aleluia. Porque emanava algo ali, tinha algo emanando de um lugar de cima. Aleluia, tinha um coração emanando algo, aleluia, sincero. Aleluia, um desejo profundo, um propósito profundo. E quando Jesus está passando normalzinho ali, aleluia, ele sente algo. Aleluia, ele sente algo vindo de cima. E ele olha para cima e ele já sabia o nome de Zaqueu. Pelo Espírito Santo foi lhe revelado, porque quem revelava as coisas para Jesus como homem era o Espírito Santo. Aleluia, porque ele era homem. Aleluia, Jesus. E aí revela, era Zaqueu. E aí ele já vira, ele nem fala, ô fulano, ô homem aí. Aleluia, não, ele fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Irmãos, ele queria só ver, ele contentou. Não, eu quero ver ele. Mas o propósito dele foi tão verdadeiro, tão genuíno, que Jesus passou a noite na casa dele. Aleluia. Quanta multidão ao redor de Jesus ali. Aleluia. Espremendo Jesus daqui, espremendo Jesus dali. Uns procurando só pela comida, outros só por milagre. Aleluia. E Zaqueu teve a oportunidade de hospedar. Você não vai ver, Zaqueu. Você vai, aleluia, eu vou hospedar na sua casa. Aleluia. E comeu com Zaqueu. Aleluia. E ainda disse, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Aleluia. Irmã Leide ia falar? Amém. Aleluia, Jesus. O Paulo está recebendo também, Paulo? Aleluia, Jesus. Aquele negócio que a Cavalier falou sobre a pessoa que o diabo jogar na pessoa, né? Que Deus não está ouvindo a oração dela. Eu lembrei, foi de 1 João 5,14. Bugou aqui. Bugou, mas eu vou ler aqui então. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Está vendo? Aleluia, Jesus. Essa é a confiança que nós temos nele. Aleluia. Que segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. E é a vontade do Senhor nos fortalecer, irmãos. Aleluia, Jesus. Em tudo que nós pedimos, ele responde. Os irmãos estão vendo os exemplos, né? Aleluia, de Zaqueu, do cego de Jericó, aleluia, de Jacó. Aleluia, tantos outros exemplos que os irmãos lembram, de Jairo, aleluia, tantos outros exemplos que me escapam aqui agora, aleluia, de pessoas que determinaram e alcançaram. A Valéria? Pode ler, aleluia, Jesus. Eu lembrei, Jó 14, 7, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Aí a pessoa fala, mas não tem mais jeito. A árvore foi cortada. Aí vem a palavra, há esperança até para uma árvore cortada.
Aleluia, porque ao cheiro das águas, ela brota novamente e cresce, irmãos. Então tem esperança. Aleluia, então vamos determinar. Eu só quero deixar um versículo, aleluia, Jesus, para nós terminarmos. Salmo 119, versículo 30. Aleluia, Jesus. Olha o que esse jovem fala. Esse jovem é fantástico. Aleluia, Jesus. E olha o que ele diz. Aleluia, Jesus. Ele diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. E aí você vê isso aqui em todo esse salmo, ele falando da palavra, que ele ia determinar, que de noite ele ia levantar e ia ler a palavra, que 7 vezes no dia ele louvava, que ele ia buscar. Ele determinou, ele falou assim: eu escolhi, eu fiz uma escolha. Eu escolhi o caminho da verdade e eu propus seguir os teus juízos. Eu propus isso. Aleluia, isso é determinação. Aleluia, irmãos, antes de passar para o Denilson, eu gostaria rapidamente de fazer uma oração que eu senti de fazer com a igreja. Aleluia, Jesus. Vem para frente, irmãos. Aleluia, dê as mãos. Aleluia.